Olá pessoal, hoje trago ao canal um vídeo sobre um equipamento que vai iniciar aqui uma série de vídeos que eu quero fazer no canal. Sei que possivelmente poderá ser polémico para algumas pessoas porque acham que eu não deveria falar disto, mas eu já vos vou falar porque é que vou falar disto, porque é que vou abordar o Flipper Zero e porque é que para algumas pessoas isto pode ser problemático. Para começar, se vocês não sabem o que é um Flipper Zero e forem pesquisar ao TikTok, se forem pesquisar ao YouTube, Google, vão ver que ele é indicado como uma ferramenta favorita dos hackers. No entanto, esta ferramenta não traz nada de novo comparativamente com ferramentas que já existiam, que eram dedicadas para fazer certas coisas que este equipamento faz. A única diferença é que é um equipamento, digamos que podemos considerar que é bonito, parece um brinquedo, e tem tudo concentrado num espaço pequeno. Ou seja, isto é um equipamento que consegue analisar a frequência rádio que os comandos das garagens usam, consegue ler RFID, consegue ler NFC e depois consegue clonar ou consegue duplicar, e é por isso que muita gente indica que isto é para hackers. No meu caso, como eu estava a dizer, eu adquiri isto muito mais para testar coisas em minha casa, porque eu costumo testar muito equipamento de casa inteligente, muito equipamento que trabalha com as frequências que isto trabalha, e eu quero testar a segurança desses equipamentos, porque até agora não tinha nenhuma ferramenta dedicada, ou seja, eu podia fazer alguma coisa parecida com isto. Não é difícil de pesquisar no Google, de pesquisar em fóruns e de ver ferramentas para fazer certas coisas. Elas já existem no mercado há muito tempo e essas ferramentas são as que, digamos, que os ladrões ou que os hackers iriam usar primeiro, antes de usarem uma coisa assim. No entanto, eu queria ter algo que, em vez de estar a comprar diferentes equipamentos para ir testando, assim, tenho um equipamento que me vai servir para fazer vários testes e para ter certeza da segurança ou não das coisas. E o meu objetivo é esse. Além disso, eu vou fazer aqui uma série de vídeos para mostrar se o Flipper Zero serve para fazer certas coisas, por exemplo, clonar um cartão de débito, serve para isso ou não serve. Porque existe muita desinformação no TikTok, existe muita desinformação no YouTube, de pessoas a mostrarem que isto está para fazer certas coisas que na realidade não dá. E eu quero mostrar aos poucos, claro, dentro das coisas que eu posso testar, quero-vos mostrar o que é que isto dá ou não dá para fazer. E mais do que isso é, se isto dá para fazer certas coisas, quais são, digamos, as preocupações que isso pode trazer, ou quais são as coisas que vocês podem fazer para garantirem que, se alguém tiver uma ferramenta destas ou uma ferramenta ainda melhor, como é que vocês podem segurar que não vos vai acontecer a vocês. Vocês nunca se podem esquecer disto. Por mais seguro que seja uma casa ou por mais seguro que seja o vosso carro, existe sempre alguém a pensar numa forma específica para assaltar aquela casa, para assaltar aquele carro. Portanto, se for para ser assaltado, acaba sempre por ser assaltado. A melhor segurança, claro, é ter diferentes dispositivos, diferentes formas de segurança para tentarmos minimizar ou para tentarmos dificultar. E se alguém tiver a pensar roubar uma casa ou roubar o carro, como vê que as nossas coisas estão mais protegidas, tenta ir a uma menos protegida. Portanto, o meu objetivo com isto é depois dizer como é que vocês podem se proteger de certas coisas se eu verificar que dá para fazer com isto. Portanto, para quem não conhece este equipamento, é como eu estava a dizer, isto acaba por ser um canivete suíço para diferentes protocolos, para NFC, Bluetooth, infravermelhos, e são ferramentas que já existiam no mercado. Não traz nenhuma novidade, a novidade é mesmo estar neste pacote tão pequeno. E eu com este vídeo quero mostrar-vos o que é que vocês têm quando compram um Flipper Zero e o que é que teoricamente poderá dar para fazer, passar aqui pelos menus e depois mais para a frente apresentar os vídeos com algumas tentativas de algumas coisas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho fechaduras inteligentes com tags da NFC, ver se as tags da NFC estão protegidas ou não e se dão para duplicar. Isso significa que, por exemplo, eu se encontrar uma tag NFC e souber de onde é que é a fechadura, se isto é para duplicar, eu passo isto por cima da tag NFC, não roubo a tag NFC e depois com o Flipper Zero consigo utilizá-lo como se fosse a tag NFC que acabei de duplicar. Portanto, o que eu quero ver é realmente este tipo de segurança, se existe em certas coisas. E claro que nunca nos podemos esquecer que a maior parte das coisas que isto dá para, digamos, hackear, são coisas em que quem está a tentar hackear tem que ter quase acesso físico. Como está a dizer, as tags NFC, eu tenho que ter acesso físico à tag para conseguir duplicar. Ou seja, isto não é um aparelho mágico que vocês clicam no botão e fazem logo tudo a tudo que está à vossa volta. O meu objetivo é mesmo este, é mostrar-vos isto. E para isso vamos passar aqui para o nosso Flipper Zero. Como vocês podem ver, temos então um mostrador, Flipper Zero, temos um pequeno LED aqui quando ele está a fazer algumas operações, temos as teclas direcionais para voltar para trás, depois na parte de baixo podemos colocar um cartão micro SD para depois podermos salvar os nossos ficheiros, podemos pôr aqui uma fita para pôr ao pescoço, por exemplo, Type-C para ligar ao computador ou ao smartphone. Isto depois
Vocês conseguem controlar com o vosso computador ou com o vosso smartphone por Bluetooth, por exemplo. Tem aqui um contacto para um tipo de chave, por acaso eu nunca vi, nem utilizei. Aqui o emissor de infravermelhos, os GPIOs, e estes GPIOs vocês precisam para ligar depois a um módulo de Wi-Fi, se quiserem fazer alguma coisa por Wi-Fi, e ele não tem Wi-Fi por defeito. E basicamente o que vocês podem ver aqui é isto. Passando para o menu, o que é que nós temos no menu? Como podem ver, temos aqui a indicação de sub GHz, e isto é para os aparelhos que funcionam por radiofrequência. Estamos a falar dos comandos de garagem, dos comandos dos carros, é para esse tipo de coisas. Se nós formos ao menu, o que é que nós temos? Temos a opção de ler em RAW, em que isto vai tentar ler a frequência e vai ver o que é que vocês estão a receber em termos de sinal. Dá para salvarmos, dá para adicionarmos manualmente, dá para analisar as frequências e depois para testar. Depois temos então aqui os 125 kHz RFID, e isto acaba por ser para ler as tags da RFID, e como o outro tem, temos a possibilidade de ler, de salvar, de adicionar manualmente e de algumas ações extra. Temos então a questão do NFC, que também temos sempre estas opções de ler, de guardar e depois de emular. Portanto, o NFC será para as tags NFC. Infravermelhos significa que vocês podem controlar, por exemplo, a vossa televisão, o vosso ar-condicionado, tudo que seja infravermelho, depois vocês vão conseguir aqui utilizar como comando universal. Neste caso, do infravermelho, vocês usando nos smartphones da Xiaomi já conseguiam fazer isto, não é nenhuma novidade. Depois temos a questão dos GPIOs, então, que é a parte que eu diria que é mais avançada, que temos que depois ligar por GPIOs aqui para podermos utilizar. Temos a questão do iButton, que era o que eu estava a dizer aqui, que eu nem tenho forma depois de testar. Temos o Bad USB, e o Bad USB o que é que significa? É como está a dizer, isto vocês têm sempre que ter acesso ao computador para fazer certas coisas. O Bad USB é vocês terem a possibilidade de ligarem isto ao vosso computador e mandarem, digamos, um payload, mandarem um batch com uma linha de comandos para ele fazer uma coisa automaticamente. Ou seja, se vocês já terem um computador que está desbloqueado, podem ligar isto ao computador, carregam no botão e ele vai fazer uma série de comandos conforme o payload que vocês enviem, e poderá, por exemplo, podem fazer uns comandos para tentar encontrar as passwords guardadas do Wi-Fi e salvar-vos para um ficheiro, por exemplo. Não nos podemos esquecer, temos de ter acesso físico ao computador, mas numa questão de minutos vocês chegam ao computador, carregam no botão, ele faz isso e vocês ficam com os passwords, por exemplo, que o computador tinha guardado em termos do Wi-Fi. Isto são exemplos que eu estou só a dar, não estou a dizer que dê para fazer exatamente isto, mas o objetivo é isto, é vocês ligarem a um computador, ligarem a um smartphone e poderem fazer uma quantidade de comandos sem terem que estar com um teclado a fazer isso fisicamente, e fazem de uma forma dissimulada, não é? Como vemos naqueles filmes em que eles ligam uma pen ao computador, a pen começa a fazer coisas, tiram a pen e levam o que precisam. E é como está a dizer, isto claro que não é uma daquelas ferramentas para dummies, não é qualquer um que chega aqui e faz e começa logo a fazer. Tem que ter conhecimento e tem que saber o que é que está a fazer. Isto também serve como aqueles autenticadores do U2F. Depois temos algumas aplicações, temos jogos, por exemplo, temos aqui o jogo da Snake. Temos depois aqui um MISC, temos um Music Player. Ainda temos aqui algumas ferramentas, relógio, DAP Link, Bluetooth Remote, ou seja, podemos utilizar o nosso Flipper Zero para controlar com Bluetooth o nosso smartphone, para controlarmos o computador, porque ele dá para fazer como se fosse um rato, como se fosse um teclado. Claro que não é muito prático utilizar isto, mas dá para fazer isso. USB Remote, NFC Magic, Pico Pass Reader, Signal Generator, Weather Station. Portanto, isto são as ferramentas, e depois podemos passar aqui pelas settings, em que podemos definir depois as coisas específicas do próprio Flipper Zero. Neste momento o que eu estou a mostrar é com o firmware da origem. Isto, como é open source, se vocês forem depois ao GitHub, existem muitos firmwares que vocês podem aplicar, com algumas coisas desbloqueadas que o firmware original não traz, mas existe depois pessoal que faz firmware com certas coisas desbloqueadas em que vocês podem utilizar por vossa conta e risco. A vantagem que este tipo de projeto tem é que, sendo open source, qualquer pessoa pode desenvolver, pode partilhar as coisas, e depois vocês podem copiar para o vosso Flipper Zero e experimentar e ver se funciona. Claro que no TikTok, no YouTube, muita gente mostra coisas que não são propriamente legais de serem feitas, e eu quero usar isto muito para testar as minhas coisas e verificar se pode haver aqui algumas falhas de segurança. Como podem ver,
Isto não dá para fazer tudo e mais alguma coisa, e são certos protocolos, especialmente coisas relacionadas com o NFC, coisas relacionadas então com o RFID. Eu, por exemplo, se encontrar um cão na rua com isto, se ele tiver chip, eu consigo ler o chip. É claro que depois com a informação do chip eu contacto um veterinário, digo que tem esta informação e consigo passar essa informação ao veterinário. Ou seja, muitas coisas que isto faz são coisas normais que até fazíamos com o smartphone. Por exemplo, NFC, ler tags NFC, eu consigo fazer isso com o smartphone. Escrever coisas numa tag NFC, eu consigo fazer isso com o smartphone. No entanto, tem esta ferramenta que também dá para fazer isso. A parte do infravermelho, com o smartphone também já conseguia fazer isso. Agora aqui a parte do subrádio, a parte de algumas coisas que dão para fazer com o NFC que está aqui, não dão para fazer no smartphone ou não dão para fazer noutras ferramentas assim tão simples. Mas eu quero é desmistificar que isto só é utilizado por hackers. Isto acaba por ser designado como uma ferramenta de pen testing, que é para as pessoas poderem testar e para poderem ver as falhas de segurança que existem nos seus sistemas, para depois poderem melhorar os sistemas. Eu vou testar com certas coisas que são mais tradicionais, de certas coisas que eu já vi a fazerem no YouTube, a fazerem em diferentes sítios, e quero-vos mostrar a facilidade ou não de fazer essas coisas e depois também quais são as precauções que dão para fazer. Especialmente ver como é que funciona com cartões de débito e cartões de crédito, a ver se realmente a parte do ser contactless pode ser problemática ou não. A questão com os rádios, com os comandos dos carros, ver qual é a possibilidade ou não de hackear isso, e depois também com a questão da casa inteligente, eu quero ver se dá ou se não dá. Mas pronto pessoal, eu já sei que muita gente vai achar que isto pode ser problemático falar de uma ferramenta deste género, e é como eu estava a dizer, eu acho que não saberem que existe é pior do que saberem que existe, porque depois não vão saber das precauções que até podiam fazer. Por exemplo, os cartões de débito, se calhar toda a gente hoje em dia já devia andar com uma carteira que tenha um bloqueador de RFID, que eu também já falei no canal muitas vezes, porque se existe esta ferramenta, de certeza que existem ferramentas muito mais dedicadas para vos conseguirem roubar alguns dados dos cartões sem vocês se aperceberem. Se vocês souberem que dá para fazer isto, então podem pensar nas soluções para garantirem que a probabilidade disso vos acontecer é muito menor. Como sempre, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, se quiserem ver testes específicos desde que eu consiga testar, eu posso depois apresentar esses vídeos no canal. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e para estarem atentos a mais vídeos que eu vou lançar sobre o Flipper Zero. E vemos no próximo vídeo.